A paz do Senhor a todos, amém, queridos? Fique de pé, por favor, e abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 42. Mateus 24, a partir do versículo de número 42. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim: portanto vigiai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Curve a sua cabeça e vamos fazer uma oração. Pai, nós te damos graças nessa noite, porque fomos reunidos na tua presença e tu nos permitiste, ó Deus, te adorar. Obrigado, ó Deus, por todos os louvores que foram a ti entoados. Obrigado por cada glória, ó Deus, que saiu dos nossos lábios. A nossa vida é tua, Senhor, o nosso coração é teu. Fala conosco hoje ao nosso coração, porque precisamos ouvir a tua voz, porque é a tua voz que nós queremos. É a tua voz que nos dá a direção segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Bem, essa passagem aqui, no livro de Mateus, no capítulo 24, todo o capítulo praticamente é conhecido como uma passagem de cunho escatológico, né? Nós já tivemos a oportunidade de falar um pouco acerca disso aqui na igreja, que escatologia é a parte da teologia que estuda as profecias do tempo do fim, tá bom? E para a gente encurtar logo, existem, não sei se você sabe disso, nas igrejas evangélicas, elas são divididas nessa área da escatologia em três correntes. Três correntes. Nós temos o pré-tribulacionismo, que acredita na vinda de Jesus antes da grande tribulação. Nós temos os mesotribulacionistas, que acreditam que Jesus virá no meio da grande tribulação, e os pós-tribulacionistas que acreditam que Jesus irá voltar no fim da grande tribulação. Existe uma coisa muito importante, é que todas essas três correntes da escatologia, elas têm uma coisa em comum, né? Outros pontos em comum, mas tem um ponto principal que é em comum, que é, todas elas acreditam que Jesus vai voltar, tá? E a única coisa que difere, uma das coisas que difere dessas três correntes escatológicas, é quanto ao tempo, amém? A vinda de Cristo. Eu não sei se você sabe disso, mas praticamente 90% das igrejas evangélicas, elas são pré-tribulacionistas. Elas creem que Jesus vai voltar pela segunda vez, dividida em duas fases, né? Ele vai voltar a primeira fase para arrebatar a igreja, e a segunda fase, dentro do pré-tribulacionismo, diz respeito à vinda de Jesus em glória. Eu quero trazer aqui, essa tarde eu estava escrevendo algumas coisas aqui, importante, e eu quero ler algumas estatísticas sobre a vinda de Cristo aqui para você. A nossa Bíblia
dependendo da tradução, ela tem 31.173 versículos. Dependendo da tradução, ela pode chegar até a 75. Nesses 31.173 versículos, aparece 1.845 referências acerca da segunda vinda de Jesus, sendo 1.527 no Antigo Testamento e 318 vezes que Jesus vai voltar no Novo Testamento. Também, a título de curiosidade, tá? Como base da mensagem aqui nessa noite, é que 25% das profecias bíblicas ainda não se cumpriram, tá? 25%. Acerca da vinda de Jesus, se você um dia for estudar a Bíblia Sagrada, né, pegar esse tema para poder dissecá-lo, você vai chegar à conclusão que os patriarcas do Antigo Testamento falaram da vinda de Cristo, né? O próprio Moisés, certa vez, virou para o povo e disse: o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis. Os próprios profetas disseram que Jesus iria voltar. O próprio Jesus falou também que voltaria. Quando você lê várias passagens, mas uma das principais é João capítulo 14, quando ele diz que eis que vou para o Pai e voltarei, né, para buscar a igreja e para que onde eu estiver, vós também estejais. Os anjos falaram acerca da vinda de Jesus, quando Jesus estava sendo assunto ao céu na sua assunção, realizada no Monte das Oliveiras, e os apóstolos, os discípulos, olhando Jesus subindo ao céu, os anjos apareceram, varões galileus, porque olhais para o céu, esse mesmo Jesus, do modo como viste ir, ele voltará. Eu não sei se você sabe disso, mas os demônios também falaram acerca da vinda de Cristo. Quando Jesus esteve na cidade de Gadara, saiu um homem possesso de espírito maligno, e ele se ajoelhou aos pés de Cristo na praia, e os demônios que estavam nele disseram: que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo, porque eles sabiam que Jesus iria voltar. Os apóstolos pregaram a vinda de Cristo. O apóstolo Paulo, então, é um homem rico na doutrina acerca da segunda vinda do nosso Senhor. A igreja, toda vez que a gente se reúne, para a Santa Ceia, nós estamos relembrando toda a obra que Cristo fez e anunciando a vinda do Senhor, segundo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13, até que ele venha. Então, vira aí para o teu irmão mesmo de máscara e diz assim para ele: olha, a vinda de Jesus é um fato, diga, mesmo de máscara, fala isso para ele aí, é importante, é um fato. Eu tive meditando esses dias, para poder trazer essa mensagem aqui na igreja. Eu não sei se você sabe, mas com a vinda de Jesus, encerra-se a dispensação da graça. Talvez você pergunte assim: pastor, o que é a dispensação? Dispensação é quando o homem é chamado por Deus para responder com obediência acerca de uma revelação. E nós estamos vivendo a época da graça. Graça é favor imerecido. Ou seja, Deus fez todo o plano da salvação e ofertou a mim e a você através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. E cabe a cada um de nós, pela fé, aceitarmos esse projeto de Deus e sermos salvos. Você pode dizer amém? Então encerra-se aí. A graça termina quando Jesus voltar. E Jesus deixou isso muito claro. Eu quero aproveitar, já que nós estamos filmando aqui esse culto e essa mensagem, né? Que a nossa igreja ela é pré-tribulacionista, porque pode aparecer algum irmão pós-tribulacionista e dizer que não vai ser bem assim. A gente respeita, mas é o que nós aprendemos dos nossos antepassados e carregamos até aqui com farta literatura para comprovar que isso é uma doutrina bíblica, isso que nós ensinamos, isso que nós aprendemos, tá? É interessante que, quando eu falei para você que com a vinda de Cristo encerra-se a dispensação da graça,
Quando você abre Mateus capítulo 25, quando Jesus está ensinando acerca da sua vinda e a sua união com a igreja, a sua noiva, ele deixa isso claro quando ele conta a história de 10 virgens. Você já conhece a história, eu quero só abreviar, que 5 virgens eram prudentes e 5 eram nécias, né? E todas elas estavam atreladas a um casamento, e a função das virgens era correr de encontro ao noivo, para poder dizer-lhe que estava tudo preparado, somente aguardava a chegada do noivo. E a Bíblia diz que 5 virgens eram prudentes, porque além do azeite, elas ainda levaram azeite de reserva, porque todo mundo sabe que casamento costuma atrasar, não é verdade? Mas haviam 5 virgens que eram loucas, eram nécias. Elas só levaram um pouco de azeite nas suas vasilhas. E a Bíblia diz, é interessante essa passagem, numa outra oportunidade, nós vamos até estudá-la aqui, diz que com o tempo elas toscanejaram, ou seja, dormiram, foram viver a sua vida, cada um, né? Mas aí alguém gritou, eis aí o noivo, elas saíram ao encontro, e aquelas que tinham azeite de reserva, conseguiram entrar, né? Para as bodas, para as festas das bodas do noivo, mas as virgens loucas chegaram atrasadas, e quando elas chegam atrasadas, Jesus contou, no final da parábola, que elas exclamaram, abre-nos a porta, e a porta estava fechada. Ele estava falando da porta da graça de Deus. Você pode dizer amém? A vinda de Jesus é certa, não tenha dúvida disso, Jesus vai voltar, tá? Mas pastor, quando ele vai voltar? Ele disse que daquele dia e hora, ninguém o sabe, senão, nem o filho, nem o pai, nem os anjos, ou melhor, nem o filho, nem os anjos, somente o pai que está no céu, ele vai voltar. Isso não tenha dúvida disso. A Bíblia está repleta de referências, de ensinos, de doutrina acerca disso. Mas ele deixou para nós, né, os sinais, as evidências da sua vinda, que é o que nós estamos vivendo hoje em dia. Quando você lê o capítulo de Mateus, você vê terremotos, fomes, pestes, né, doenças, guerras, rumores de guerras, tudo isso aí. Então, nós sabemos, pelos ensinos de Jesus, de que na realidade ele está bem mais próximo do que a gente imagina. Numa outra oportunidade eu vou falar para você aqui acerca dos sinais da vinda de Cristo, e você vai ficar assim, abismado de que talvez nós, com certeza, estejamos num cumprimento da profecia e o fechamento da porta da graça. Mas eu estive pensando lá em casa, meu Deus, Jesus vai voltar. E é interessante que ele ensinou sobre o caráter secreto da vinda dele. Ele contou uma parábola, a própria parábola do capítulo 25, parece que me fala a memória de Mateus, que estarão 2 no campo, um será levado, deixado o outro. Estarão 2 numa cama, um será levado, deixado o outro, né? Estarão 2 moendo no moinho, um será levado e deixado o outro. Ele está ensinando aqui acerca de fusos horários, ou seja, que ele vai voltar em um só momento para a igreja que está estendida sobre esse globo terrestre. Você pode dizer amém? Amém, graças a Deus por isso. E eu estava meditando essa semana, e todas as vezes que eu me relaciono assim, com a vinda de Cristo, e a gente não pode tirar isso do coração, porque é isso que nos motiva, é isso que nos dá a certeza de que nós vamos viver dias melhores, onde a Bíblia Sagrada diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais sofrimento, nem dor, nem mais angústia, porque as primeiras coisas vão passar, né? E aí viveremos a eternidade segundo a vontade de Deus, e você dê glória a Deus nessa noite. Mas eu estive pensando lá em casa assim, meu Deus, me veio assim a cabeça de tanta gente que foi chamada à salvação, a participar da salvação, e com tristeza a gente diz que muita gente rejeitou esse apelo de Deus em Cristo e vai ficar aí, né? E até é triste dizer isso, a gente não se alegra nem falar isso, porque nós temos que vigiar, porque, pasme você, até muitos de nós que estamos dentro das igrejas, talvez
não estejamos do jeito que Deus quer que nós venhamos a viver. Porque o requisito principal para estar com Cristo e ir com Cristo quando Ele voltar, está escrito no livro de João, no capítulo 3. Tá? Quando Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos pergunta, mas Senhor, como pode eu, ser um homem velho, entrar pelo ventre da minha mãe e nascer? E Jesus disse, olha, tu não é mestre de Israel, não sabe essas coisas? Né? E ele diz, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Assim é todo aquele nascido do Espírito, das ações do Espírito de Deus na nossa vida. Quem é de Deus não ama esse mundo, nem as coisas que nesse mundo há. A sua vida, o seu pensamento está com Deus. Amém, querido? Amém ou não amém? Mas foi um amém tão desanimado. Quando eu falei aqui para você que talvez muitos que estejam nas igrejas hoje, não é só na Comev, Deus queira que todo mundo vá, é o meu desejo do meu coração, mas Jesus disse que nós precisamos vigiar. Isso é algo individual, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso somente viver o Evangelho dentro de quatro paredes. O desejo de Deus é que o Evangelho seja para cada um de nós uma prática de vida. Que as nossas atitudes denotam que verdadeiramente sejamos pessoas nascidas de novo. Então Deus quer em Cristo que você seja crente, lá na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, na sua rua, no seu trabalho, em todo o seu modo de viver. Amém? Glória a Deus. Mas eu estive pensando assim, meu Deus, o que nós aqui, conhecedores da palavra, poderíamos deixar de conselho para alguém que vai ficar? Não pense você que eu esteja querendo me colocar acima de qualquer pessoa que está ouvindo essa mensagem, ou aqui, até mesmo aqui dentro da igreja, ou em qualquer igreja, ou algum desviado. O meu objetivo não é esse, porque eu também tenho que fazer a minha parte, porque a salvação, ela é individual. Amém? Ela é individual. A responsabilidade de se viver o Evangelho é de cada um. Né? É por isso que a Bíblia Sagrada diz que naquele dia, um será levado e o outro deixado. Jesus não está dando aqui estatística, dizendo que só 50% do povo que ele ama, que ele serve, vai ser salvo. Jesus não está falando disso. Jesus está falando justamente da nossa responsabilidade em viver o Evangelho, porque foi colocado diante de nós um excelente e vivo caminho para a glória de Deus. Nós somos privilegiados, irmãos, porque tem muita gente que é abastada, que é rica, que não tem os problemas que nós temos, né? Mas são materialistas, são pessoas devotas, amantes do dinheiro, né? Que não querem saber de Deus e acreditam que um dia não vão prestar contas ao Senhor. Nós somos privilegiados porque Jesus disse que aos pobres estava sendo pregado o reino dos céus. Você está sendo chamado e você pertence a Deus. Cadê os que pertencem ao Senhor aqui nessa noite? Levanta a tua mão, mesmo com máscara aí, dá um glória a Deus ao Senhor pela tua vida. Amém, graças a Deus. Mas se nós pudéssemos aqui, meu Deus, eu estava pensando assim, o que eu poderia falar, deixar escrito, né? Para que uma pessoa pudesse ler, entender, como é que seria a vida depois que Jesus voltou e levou a sua igreja. Eu estive pensando nisso, nesses dias, né? E eu coloquei aqui algumas lições muito importantes, como se eu estivesse escrevendo uma carta para alguém. Não é isso? Eu botaria assim, eu sei que vai ser muito difícil, mas uma pessoa cuja igreja tenha sido arrebatada e essa pessoa venha ficar, ela precisa manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio que eu estou falando para você vai ser uma coisa difícil, meio complicada, principalmente nas horas, nos minutos, nas horas, nos dias e nas semanas após o arrebatamento da igreja.
Porque a Bíblia diz, ensina, de que Jesus vai voltar e vai nos tomar no lugar aonde nós estivermos. Então vai ter gente que vai estar comprando, vai ter gente que está no supermercado, vai ter gente que está na fila do médico, já tem gente que vai estar no banco. Você imagina o reboliço que vai ser nesse mundo quando a igreja de Jesus tenha sido arrebatada, né? E Paulo deixou claramente isso escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 16. Ele diz assim, que o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. E ele continua, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Nessa passagem, Paulo está dizendo que no dia que a igreja for arrebatada, vai acontecer 3 grandes milagres. O primeiro milagre, o milagre da ressurreição, porque todos os mortos, aquelas pessoas que morreram em Cristo, que ouviram o mesmo evangelho que eu e você estamos ouvindo, e que deram as suas vidas pela causa do evangelho, e que dormem hoje no Senhor, a Bíblia diz que eles vão nos anteceder no dia do arrebatamento, e eles virão com o Senhor. Então o primeiro milagre é o milagre da ressurreição dos mortos. Segundo milagre que a Bíblia ensina é o milagre da transformação. Paulo diz que e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, né? E o terceiro grande milagre, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16, Paulo diz que é o milagre da glorificação da igreja, quando ele fala no versículo 16 que estaremos para sempre com o Senhor. Você pode dar glória a Deus? Tem alguém com medo aí? Amém. Eu fico imaginando, eu procurei essa semana imaginar, como é que vai ser isso? Jesus voltou, de muita gente, filho de crente, desviado da casa de Deus, que vinha à igreja, participava dos cultos, poderia até cantar nos trabalhos aí da mocidade, mas como é que pode uma pessoa desviada, pastor, cantar? É porque existem 3 tipos de desviado. Existe o desviado da igreja, o desviado da verdade e o desviado da fé. O desviado da fé é aquele cara que serve a outros deuses. O desviado da igreja é aquele que largou a igreja e foi para o mundo. E o desviado da verdade, ele muitas vezes está no nosso meio. Mas ele não encara a oportunidade que Deus deu a ele como uma oportunidade ímpar na vida dele, para adorar e servir ao Senhor. Amém? Mas ele está dentro da casa de Deus, e a motivação que traz ele a participar dos cultos, né, dos cultos de louvores, é outra motivação do que verdadeiramente adorar a Deus. É triste dizer isso, mas isso é uma verdade. Então muitas pessoas, filhos de crentes, vão ficar. É triste dizer isso. E eu me pergunto, como é que vai ser o desespero de ver tanta gente correndo de um lado para o outro, né? Todas as crianças dos orfanatos, das maternidades, sumirem, desaparecerem. Imagina aviões caindo, acidentes de carro, de moto, as pessoas tentando encontrar os seus parentes, mas a Bíblia diz que se cumpriu a promessa do Senhor da sua vinda, e Paulo chamou isso de bendita esperança do crente. Não existe outro motivo principal pelo qual fomos reunidos na casa de Deus, a não ser de esperar o cumprimento dessa profecia. Se você está na igreja, se você serve a Deus, independente da sua denominação, mas o seu coração não arde em viver dias melhores do que há nessa própria terra, eu vou dizer para você, você está se enganando. Você está se enganando. Eu digo isso com tristeza no coração, não é com alegria. Mas a princípio, o mundo vai viver esse caos,
Você imagina as pessoas comprando as coisas, desaparecendo na frente dos caixas, sendo atendido pelos médicos, e desaparecente aquela pessoa que serviu ao Senhor, viveu no Senhor, em santidade, andou em novidade de vida, sumiu, foi para a presença de Deus para sempre. Eu vejo nesse momento, logo assim que a igreja tenha sido arrebatada, o que vai aparecer de teoria por aí, e eu vou até te falar de uma. Eu não sei se você já percebeu que novamente o assunto de disco voador está voltando à pauta aí dos jornais. Quem acompanha o jornal sabe disso, né? Agora foram liberadas imagens dos pilotos da Força Aérea Americana em encontro com OVNIs, objetos voadores não identificados, né? Há muitos anos, uma mulher chamada Célia Laborna, que ela é profeta da nova era, ela disse que em breve as naves espaciais deixarão a estrela de Anta que rege o signo de Escorpião e virão à Terra recolher o único povo que não quer se unir para que haja paz nessa terra com as demais religiões. E pasme você, esse povo somos nós, a igreja do Senhor. Então eles já estão saindo com essa desculpa. Eu fiquei assim de boca aberta, que quando eu estava dando uma pesquisada aí nesses assuntos, eu encontrei um desenho dos Simpsons. Quem é que já viu esse desenho? Um desenho que fala do arrebatamento da igreja, que o motorista estava dirigindo lá, né? Camarada muito rico, o motorista estava dirigindo para ele, daqui a pouco o motorista desapareceu, o carro bateu no poste, né? E você vê que não é só nós, a igreja, que estamos falando que isso vai se cumprir. Você vê que o próprio Satanás, os demônios, as pessoas aí fora sabem que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Eu acho que merece de você pelo menos um glória a Deus. Mas pastor, como vai ser esse dia? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, ele diz: eis que vos digo um mistério, porque na Bíblia tem mais de 23 mistérios, ele está falando de um, viu? Ele diz que, eis que vos digo um mistério, que nem todos morreremos ou dormiremos, mas seremos transformados todos, no momento, num abrir e piscar de olho. Ele diz: a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Você pode dar glória a Deus? Então eu estava tentando aqui imaginar que eu poderia deixar alguma coisa escrita para alguém, e deixar em determinado lugar para a pessoa poder ler e entender mais ou menos o que levou ela a poder ter ficado aqui, de Jesus ter ido, dos seus parentes ter ido e ter ficado aí. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus diz que todos nós vamos dar conta de nós mesmos ao Senhor. Você não vai ser salvo por causa da sua mãe, do seu pai, da sua esposa ou do seu marido. Você vai ser salvo se no seu coração verdadeiramente você quiser aceitar o que Deus trouxe para você e viver em novidade de vida. Esse dia que vai ser um dia muito alegre para a igreja do Senhor, vai ser um dia também de muita lamentação e tristeza. Sabe por quê? A Rosângela cantou a música aqui, quando ela falou que ia cantar essa música, eu falei: é de Deus, porque eu vou pregar sobre isso. Eu vou te colocar mais ou menos nessa situação. Você está vendo igrejas como essa aqui? Eu faço votos e acredito, oro a Deus por isso, e pregamos o evangelho para isso, e ensinamos a palavra para isso, de que todos os crentes que congregam aqui, os nossos amigos visitantes, os irmãos de todas as igrejas, vão participar desse dia na presença de Deus. Imagina que todos vão embora e a igreja vai ficar aí. Imagina que o desviado vai procurar a casa do Senhor. Muita gente vai voltar para a igreja, mas vai perceber que foi tarde demais. Muita gente que está no púlpito da casa de Deus, muito pastor também vai ficar aí, irmão. Muitos deles vão ser acusados de ter ensinado heresias destruidoras da fé das pessoas. Muitas pessoas também com seus pecados ocultos
E a Bíblia Sagrada diz, Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que naquele dia, tudo que está encoberto será trazido à tona. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para a santificação. A própria palavra diz, sede santos, como santo é o vosso Senhor. Eu vou dar conta de mim, mas eu tenho que te perguntar pelo Espírito, como é que está a sua vida nessa noite? Então é necessário você e eu fazermos uma introspecção da nossa fé e daquilo que acreditamos em Deus verdadeiramente. É interessante que eu também coloquei aqui, eu pensei assim, poxa, se eu pudesse deixar uma carta, eu deixaria aqui no segundo item para uma pessoa escrito, procure conhecer o calendário da profecia. O arrebatamento da igreja aconteceu e desde o tempo em que a igreja tenha sido arrebatada, até dar início ao próximo evento dentro da escatologia, eu creio que vai ter um tempinho aí. Eu não sei se vai ser dias, meses, semanas ou anos, eu não sei. Mas você imagina em que as autoridades com certeza vão tomar a mídia para tentar dar uma explicação, porque vai ter alvoroço no mundo. Gente desesperada, gente culpando o pastor que ficou, gente por aí, quebra, sabe? Gente amaldiçoando a Deus, tá? Então as autoridades vão ter que se manifestar para dar uma palavra, para dizer o que aconteceu, porque vai ser centenas de milhares de pessoas desaparecidas no mundo todo, gente no Brasil, gente em todas as nações da terra que serviram ao Senhor e andaram com Deus para sempre. Eu agora vejo essas autoridades indo até a TV, a internet, para poder dar uma orientação para o povo, né? E eu coloquei aqui, é necessário que se alguém ficar, ela precisa conhecer o que vai acontecer a partir de agora, né? Para mim vai ter esse tempo, e segundo o calendário da profecia, o mundo vai viver um período agora chamado de grande tribulação, né? Mas onde é que está escrito isso, pastor? Eu vou ler para você, né? A grande tribulação, ela tem início com o surgimento do anticristo, em 1 João capítulo 2, versículo 18, se você quiser acompanhar, acompanha na tua Bíblia, ou anota para meditar em casa. O apóstolo João escreveu, filhinhos, já é a última hora, como ouviste que vem o anticristo, agora muitos anticristos têm aparecido no meio de vós, porque já é a última hora. Quando a gente medita, a Bíblia diz que vai surgir um homem aí no cenário político, a qual a Bíblia o denomina de anticristo. Mas preste atenção numa coisa que eu vou te falar. A palavra anti, na língua portuguesa, ela é diferente da língua grega, né? Você sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego, é diferente. Como assim? Por exemplo, na língua portuguesa, tem-se a vacina antipólio, ou seja, é contra pólio. Então, na língua portuguesa, anti quer dizer contrário. Você tem a granada antitanque, granada contra tanque. Mas só que no grego, aqui como nessa passagem de 1 João, no capítulo 2, versículo 18, está se falando em alguém que vem antes de. Escute bem, a palavra anti, aqui no grego, é antes de. A Bíblia diz que esse homem aí, o anticristo, vai surgir e vai ser apresentado ao mundo como se fosse o Cristo, né? Mas vai ser apresentado por quem? Se você ler a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13, a Bíblia diz que esse homem que vai aparecer no cenário político vai ser ajudado por uma pessoa que vai aparecer no cenário religioso, que é chamado de falso profeta. Esse homem, o falso profeta, ele vai dizer a toda a terra, a todas as religiões, que aquele homem que surgiu no cenário político é, na verdade, a mesma pessoa, somente com um nome diferente. Aí que está o problema da humanidade, porque a humanidade vai cair aí. Eu não sei se você está isso, mas já existem movimentação nos bastidores para que isso aconteça. Haverá, nesse tempo da grande tribulação, uma religião única, mundial. Sabe por que esse homem aqui, o anticristo, vai ser adorado? Se você ler Apocalipse capítulo 13, você vai ficar de boca aberta. No versículo 4,
diz que quem vai dar autoridade e poder a ele vai ser o dragão, que é o próprio Satanás, né? Ele vai aparecer, ele é apresentado como uma besta que sobe do mar. Se você ler Apocalipse 17, você vai ver que mar simboliza povos, nações, tribos e línguas. Ele vai surgir no cenário político e ele vai ter autoridade de muitos países para poder governar, porque já estão dizendo que os graves problemas que nós estamos atravessando, problemas sociais, econômicos, problemas na área da saúde, só vão ser resolvidos sobre a administração de um homem só. Eu não quero aqui, não pensa você que eu estou fazendo apologia a determinado partido, sim ou não aqui, que não é esse o objetivo. Mas, há pouco tempo, teve um político aqui do Brasil, que já foi presidente da República, deu uma entrevista a uma emissora de TV em Portugal e disse que, para resolver os problemas da humanidade, tem que se entregar a administração do mundo a um homem só. Ele está falando do anticristo. Um homem só. Outra coisa que eu quero falar para você, esse período em que esse homem vai reinar, segundo as profecias bíblicas, será 7 anos. Daniel falou sobre isso. Em Daniel, capítulo 9, versículo 27, tá? E esse período de 7 anos, ele vai ser dividido em 3 anos e meio, a primeira parte, e a segunda parte em 3 anos e meio. Essa primeira parte diz que vai ser uma época de paz e de prosperidade, porque o anticristo vai conseguir resolver a princípio os graves problemas da humanidade. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Eu sempre falo aqui com os irmãos. Eles dizem que o que está por trás dos graves problemas, principalmente da violência e das guerras, é o dinheiro. E eles vão retirar o dinheiro de mercado. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar, mas em breve o dinheiro, a nota, o papel, a moeda, como você conhece, vai deixar de existir, será tudo moedas virtuais. E ele vai retirar isso de mercado. Ora, se não existe mais dinheiro para comprar droga, não existe mais dinheiro para financiar a guerra, não existe mais dinheiro de sequestro, então os níveis de violência vai cair lá no chão. E ele vai conseguir resolver os graves problemas, e nessa época, nesses primeiros 3 anos e meio, todo mundo vai ter carro, todo mundo vai ter casa, todo mundo vai ter plano de saúde. Muita gente vai dizer, olha, chegou a era de Aquário, nós estamos vivendo na nova era. Por que eu digo isso? Em Apocalipse 13, versículo 4, a Bíblia diz que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Esse termo maravilha também foi usado para Jesus, quando Jesus operou grandes milagres. Pasme você, a terra vai adorar o anticristo, né? Porque vai acreditar que ele é o que todas as religiões estão aguardando, com um nome diferente. É interessante quando eu falei para você nesses primeiros 3 anos e meio, conhecido na Bíblia como tribulação, mas Paulo disse que as pessoas, acabando essa primeira fase da grande tribulação, os 3 anos e meio, vão perceber que foram enganados. Paulo escreveu dizendo que quando andarem dizendo paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Escute isso. Eu quero ler para você aqui, se você quiser acompanhar, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3, vê aí o que Paulo fala sobre a profecia para a grande tribulação. Ele diz, e sobre o anticristo: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Sabe o que é apostasia? É abandono, rejeição da fé, rejeição da verdade. Então a Bíblia diz que vai acontecer uma grande apostasia e seja revelado, olha Paulo dizendo, no versículo 3, o homem da iniquidade, o filho da perdição, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, santuário aqui é porque ele está dizendo que o templo dos judeus vai ser reconstruído. Ele vai se assentar no templo, querer adoração para si. A princípio ele vai resolver os graves problemas, como o problema entre árabes e judeus, aquela guerra lá, que parece que nunca tem fim.
E Paulo diz: não vos recordais que anda convosco. Eu costumava dizer essas coisas, e agora sabeis que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Versículo 7, acompanha aí, diz assim: com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então o mistério da iniquidade está aí, morte. Centenas de pessoas que morrem todos os dias por causa de dinheiro. Hoje as pessoas matam as outras, viu? Através da banalidade, de coisas simples, do nada. Na verdade, Paulo diz que quem está por trás disso são os demônios, Satanás e os demônios. Ele diz: olha, eles já estão operando no mundo, mas existe um que o detém, que é o Espírito Santo, através da igreja de Deus. Você pode dar glória ao nome do Senhor, querido? E Paulo diz que no dia do arrebatamento isso vai ser tirado, a igreja vai ser tirada. Então Satanás vai tomar o mundo por completo, e vai se cumprir o que Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. O profeta disse que ele, sabendo que há pouco tempo lhe resta, e continua dizendo assim, acompanha aí comigo: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará sobre o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Olha o versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo, do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ele vai operar sinais do engano, sinais da mentira, querido, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitarem-se com a injustiça. Durante esse período de grande tribulação, Deus vai estar tratando com Israel. Olha só, serão 7 anos chamadas na Bíblia de a semana de Daniel, ainda falta um dentro dessas semanas, né? São 70 semanas, nós já vivemos a 69, o calendário está parado aí, e vai vir agora 7 anos da grande tribulação. Então, nesses 3 anos e meio primeiros, as pessoas vão viver em tempo de prosperidade, mas depois serão enganadas, e a Bíblia Sagrada diz que os piores dias da humanidade estão para acontecer. Outra coisa que eu quero falar para você aqui nessa noite: o anticristo vai vir com um plano ecológico, vai vir com um plano social, vai vir com um plano de energia para resolver os problemas. Já falei para você que Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,3, diz que quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Ele vai ser ajudado pelo falso profeta. E é interessante que vai haver uma religião única, mundial, porque está escrito que ele fará, o falso profeta, com que toda a terra adore a pessoa do anticristo. E vai haver também o controle total da humanidade. Como isso, pastor? Você é uma pessoa inteligente. Eu creio nisso. Nós estamos vendo aí como muitos direitos estabelecidos na Constituição do nosso país foram usurpados por muitas autoridades durante essa pandemia. Colocaram as pessoas dentro de casa, né? E há quem diga que isso aí só foi um ensaio para as coisas que sobrevirão. Pasme você, é duro dizer que o mundo vai de mal a pior. Deus deixou isso claro em Daniel capítulo 2, no sonho que deu a Nabucodonosor. Essa terra, a vida aqui não vai melhorar, querido. A verdade é essa, né? Mas eu creio que antes da vinda de Jesus vai haver um grande avivamento, porque muito desviado vai voltar para a casa de Deus, porque vai entender que nós estamos vivendo os últimos tempos. E se tiver alguém aqui nessa noite que esteja afastado da casa de Deus, Deus está te dando uma oportunidade. A maior rejeição que podemos fazer a Deus é não atender o seu apelo à salvação. Você crê nisso? Eu estava me lembrando esses dias de um testemunho que eu ouvi, e é uma verdade, como Deus às vezes nos surpreende, né? Talvez você veio aqui no culto, até você mesmo que está desviado, está aqui conosco no culto, ou está me ouvindo aí pelas redes sociais, e você não esperava ouvir uma mensagem dessa também, né? Mas eu digo para você e garanto que isso é obra do Espírito Santo de Deus. Eu ouvi um testemunho de um pastor que estava passando por uma crise muito grande,
uma luta muito grande na vida, e ele disse que ia se desviar, ia largar tudo, ia para o mundo, que não estava aguentando mais. Então ele resolveu fazer isso, e ele marcou para ir no final de semana em uma boate. Quem já ouviu esse testemunho aqui? E quando ele chega lá na boate, ele olha, vê uma menina lá dançando com aqueles poucos trajes, e ele está olhando, a menina começou a olhar para ele, e a menina começou a sorrir, né? Eu creio que ele deve ter ficado meio alegre, meio contente. Aí daqui a pouco, do nada, quando ele percebeu, a menina estava em cima dele, e ela abraçou ele e disse: pastor, eu glorifico a Deus pela tua vida. Era uma menina que estava desviada da igreja desse homem que ele era pastor. Está dizendo: eu dou glória a Deus pela tua vida, porque Jesus te mandou aqui para ir me buscar, e eu estou voltando para a casa do Senhor hoje. Sabe por quê? Porque Deus tem sempre uma surpresa para nós. Deus é um Deus que nos surpreende. Talvez você venha ao culto aqui para ser mais um culto, para poder agradar tua mãe, tua amiga, tua colega. Eu vou lá porque eu gosto dos louvores, lá é legal, mas Deus deixa, você foi atraído pelo poder de Deus para vir, para ouvir essa palavra, e ouvir, e abrir o teu coração para que Deus possa fazer morada, porque o Senhor está te dando essa chance nessa noite. E é interessante, vamos avançar aqui, que vai haver o controle total da humanidade, né? A Bíblia diz que vai ter um plano econômico baseado em que somente as pessoas que tiver a marca, o nome e o número da besta poderão comprar ou vender. Pasme isso, como é que vai ser? E já tem tecnologia para isso, né? A gente acredita que somente será o chip, mas se você ler Apocalipse 13, 17, serão 3 coisas aí. Será a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Há pouco tempo já foi lançada aí uma tatuagem que é colocada no braço, na mão das pessoas, como também um microchip, para poder identificar as pessoas por onde quer que elas vão. Nesse período, irmão, vai ser um período terrível da história da humanidade, porque diz a Bíblia que Deus vai derramar os seus juízos, os seus castigos. Serão 21 juízos sobre o reino do anticristo. Tá? Estão lá nas 7 trombetas, 7 taças, 7 selos. A Bíblia diz que haverá juízo de Deus sobre as águas do mar, sobre 1/3 que vai desaparecer. Muita gente vai morrer, vai haver um grande terremoto, vai ser uma época terrível, viu? Mas para aqueles que crêem no Senhor, a palavra de Deus diz que nascerá o sol da justiça. Você veio ao lugar certo nessa noite. Eu trago para você uma mensagem de Deus, porque Deus quer livrar você, porque é tempo de voltar, é tempo de abrir seu coração para Deus. Talvez você tenha saído da igreja, tenha estado muito triste com alguém, decepcionado com qualquer pastor, qualquer irmão, qualquer irmã, mas eu quero dizer, não foram eles que morreram na cruz. Deus ama você, Deus quer fazer uma obra na tua vida e te livrar daquilo que há de acontecer. Eu não sei quando Jesus, eu acho assim que Jesus, conhecendo a nossa natureza, ele não deixou escrito o dia que ele haveria: olha, eu vou voltar no dia 24 de dezembro de 2020. Sabe por que ele não deixou escrito? Porque nós somos tão terríveis, tão maus, que estava arriscado a gente sair da igreja e só voltar para a igreja no dia 19 de dezembro. Um dia antes, e alguns espertinhos iam voltar até 1 minuto antes da hora marcada para o encontro de Cristo. Mas ele disse: não, vigiai. Vigiai. Porque se o chefe de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Vamos ficar de pé nessa noite? Eu quero deixar essa mensagem aqui para você. Você foi chamado por Deus para viver o novo de Deus na sua vida. Você não foi chamado por Deus para ter uma vida dupla. E outra, se tiver alguém me ouvindo aqui nessa noite, a gente só está se enganando a si próprio. E é uma realidade. Sabe por quê? Porque os olhos de Deus são como chama de fogo, Ele conhece todas as coisas.
Aquilo que fazemos em oculto e escondido, diz a Bíblia, que Ele vai trazer à luz, a juízo. Mas Ele é um Deus misericordioso e amoroso e não quer que nenhuma alma se perca. Amém? Você está no lugar certo. Você está na hora certa. Você ouviu a palavra certa. E você precisa ter uma atitude certa nessa noite. O que você vai fazer com o que você ouviu? Nosso irmão Vitor vai cantar. Nosso irmão Vitor vai louvar a Deus. E se você sentir no coração, olha, Deus falou comigo hoje. Eu preciso voltar. Eu preciso me reconciliar com Deus. Preciso entregar a minha vida a Deus. Você saia do seu lugar, venha para frente e nós vamos fazer uma oração por você. Mesmo você que está me vendo aqui, através das redes sociais, você pode fazer esse encontro com Deus aí agora, onde você está. Porque a Bíblia diz que o Senhor é misericordioso. Ele diz na sua palavra que a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. Amém? Uma vez disseram assim, olha, em muitos lugares você não vai ouvir uma mensagem dessa. Porque hoje nós temos dentro das igrejas muita mensagem de autoajuda, de triunfalismo, que somente as pessoas vão triunfar. Mas você precisa cuidar mais da sua vida espiritual. A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pode louvar, meu.